Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço que a Aratu dedica para temas relevantes sobre Bahia, sobre baianidade, sobre a nossa sociedade. E um desses temas, talvez um dos mais emergentes, um tema urgente para ser debatido. Não é possível a gente cansar dessa pauta, que é a pauta de combater a violência contra as mulheres. Tenho aqui uma mulher e principalmente uma gestora pública que está debruçada sobre esse assunto. Eu diria até literalmente debruçada, ela está com os últimos dados, os dados mais recentes, que são de estarrecer. Eu estou falando com Fernanda Lordelo, ela é secretária de Políticas para Mulheres e também de Defesa da Infância e da Juventude. A gente vai falar sobre essa outra parte da sua pasta, mas principalmente sobre a violência contra as mulheres. Fernanda, seja bem-vinda, é um prazer conversar com você. Eu que agradeço e agradeço a todos que estão aqui nos escutando. E realmente é uma pauta que nos inquieta muito. Estamos aí no mês do Agosto Lilás, né? Iniciamos aí o mês de agosto com a reflexão do 18º ano da Lei Maria da Penha e a gente precisando ainda avançar tanto nessa política e nessa compreensão, porque enquanto mulheres estiverem morrendo, nós ainda temos muito o que ser feito. Eu gostaria de nem estar sentada aqui falando sobre isso, mas enquanto esses números continuarem subindo, e é o que traz o Anuário de Segurança Pública, que eu lhe sinalizei há pouco, nós tivemos aí um aumento de 1,4%, mas é uma crescente de todos os anos, nós não conseguimos nem estabilizar esses números. A Bahia segue aí em 4º lugar hoje, como estado onde mais temos violências e feminicídio. É importante que a gente identifique que precisamos fortalecer ainda mais essa política, porque, embora se pararmos para analisar os dados da SSP Bahia do ano passado, igual para este ano, encerrando em 31 de julho, nós estamos aí com 33,3% melhor do que o ano passado em feminicídio nos números. Mas mesmo assim o que a gente quer é uma melhoria de 100%. Toda a vida humana que se perde é uma perda inestimável. Agora, em se tratando de mulheres que são mortas pelo fato de serem mulheres, aí me parece uma covardia, uma injustiça, uma indignidade muito grande. Aí, Fernanda, eu vou transferir para você uma pergunta que geralmente eu ouço. As pessoas dizem: Pablo, você é jornalista. Ô, Pablo, por que vocês sempre ficam falando todo dia, toda semana, sobre violência contra as mulheres, sobre feminicídio? E quando é homem que morre, por que vocês não falam com tanta ênfase, tanta intensidade? Eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir para ela essa pergunta, que ela vai ter muita propriedade para responder isso. Por quê, Fernanda? Porque os nossos números são vergonhosos. Porque, infelizmente, nós temos na nossa sociedade uma construção de objetificação da mulher, onde esse homem se sente dono desta mulher e pode espancá-la, pode agredi-la. As violações, elas são muito latentes. Só vou trazer um número para você. Nós inauguramos a Casa da Mulher Brasileira em 19 de dezembro de 2023. Encerrando o relatório em 31 de julho de 2024, já tinham passado pela porta da casa mais de 6.800 mulheres, 6.080 mulheres, consertando. Então, se a gente parar para identificar, sabe que são 6.000 mulheres passando por essa porta para ir para o psicossocial, para ir na DEAN, para ir na Defensoria, Tribunal de Justiça, todas com a mesma pauta: violência de gênero. Quer dizer, praticamente 900 mulheres por mês. Se a gente pegar o dia a dia, não só os dias úteis, mas os 30 dias do mês, dá 30 mulheres por dia, 30 mulheres diferentes por dia em Salvador, pedindo, cobrando proteção e pedindo que os direitos sejam garantidos. É isso mesmo que você falou? É isso mesmo. Fernanda Lordelo é advogada, secretária de Políticas para as Mulheres, está conversando com a gente aqui sobre esse tema tão importante, necessário, urgente, de maneira incansável. Ela e outras mulheres estão trabalhando sobre isso. Aí eu pergunto, o que é o Agosto Lilás e de quais as atividades que a sua pasta propõe para esse mês? Bom, o Agosto Lilás, ele é um mês onde nós dialogamos de forma mais intensiva sobre a violência doméstica familiar, para evitar feminicídio, para que a gente consiga fazer que a sociedade reflita, já que é o aniversário da Lei Maria da Penha, sobre todas essas condutas que degrinem, né? Acabam com a nossa imagem. Ela faz com que a gente tenha uma percepção equivocada de que
Todas as famílias estão nessa condição, mas não é todas as famílias. É a nossa sociedade que precisa compreender que esse não é um problema de Fernanda, que não é um problema seu, que é um problema de todos. Para a gente tratar sobre isso, a gente tem que trabalhar em rede. Hoje, o município de Salvador sozinho não trabalha, por exemplo, na Casa da Mulher Brasileira. Hoje, nós trabalhamos com o psicossocial, ao encaminhamento da DEAN, nós temos parceria com o Tribunal de Justiça, a Defensoria e o Ministério Público. Então, tem situações que são trazidas para a gente, onde há uma cúpula de reunião para a gente deliberar se a gente vai levar essa mulher para uma casa-abrigo, o que é que a gente vai trabalhar com a mulher. Ela está... Risco de morte? Risco de morte. Então, como é que a gente faz? Envolve a Guarda Civil Municipal, envolve o Batalhão da Mulher, todos focados para salvar a vida dessa mulher. Então, é um trabalho hercúleo e é importante que todos saibam que violência contra a mulher não tem classe social, não tem idade. Essas mulheres, elas são violadas a qualquer hora, tanto que a casa funciona 24 horas. Salvador ainda tem o fortalecimento de 3 centros de referência, sendo um também 24 horas, que é o CANCID, que é o mais antigo. E mesmo assim, nossos números, eles só aumentam. Pode ser que os números aumentando também sejam um reflexo da divulgação e da maior, digamos assim, segurança da mulher em procurar ajuda toda vez que vocês vão à mídia, que vocês expõem, e a própria instalação da Casa da Mulher Brasileira pode estar motivando isso? Eu acredito que sim. Nas nossas reuniões internas, a gente identifica dessa forma o fato de muitas mulheres dizerem: olha, eu nunca tive vontade de denunciar. Mas quando a gente viu a casa e vê que todos os órgãos estão ali, sinalizando que estão a nosso favor, a gente sente coragem de vir, doutora. Então, é ouvir isso que faz com que a gente não desista. Tem estados, e é importante sinalizar isso, que 50% das vítimas de feminicídio morreram sem nunca ter denunciado o agressor. Ou seja, sem nunca ter batido a porta do judiciário, sem nunca ter ido a um centro de referência, sem nunca sinalizar que sofria violência. A pessoa que é vítima de violência, aqui do ponto de vista de utilidade pública mesmo, a pessoa que é vítima de violência extrema, como o feminicídio, isso acontece de um dia para o outro? Ou é uma gradação de pequenas violências que vão chegando nesse ponto? Perfeito, são pequenas violências. E a gente trabalha com a ferramenta de forma preventiva, através de um programa que nós temos, que é o Alerta Salvador, e que potencializamos ele no mês de agosto, exatamente dentro dessa proposta, que é conscientizar essa mulher do que é violência. Então, às vezes, a gente normaliza o ciúme. Mas o ciúme excessivo, ele é uma violência. A mulher, mas é porque ele gosta muito de mim, mas se ele lhe menospreza, se ele está questionando sua roupa, se ela não deixa você sair com seus amigos, com suas amigas, se ele não confia em você e se torna agressivo quando isso acontece, é um sinal de alerta. Patrimonial, quantas mulheres chegam para a gente que o marido utilizou o CPF e ela tem dívidas astronômicas, dívidas de questões que elas nem têm conhecimento. E eu estou falando que, como não tem classe social, isso às vezes acontece com mulheres que são advogadas, que são médicas, mas que sofreram uma violência patrimonial. Está aqui Fernanda Lordelo, como secretária de Políticas para as Mulheres. Ela também vai falar sobre infância e juventude aqui na capital baiana. Está nos ajudando a entender, posso chamar de epidemia ou uma endemia de violência, de maus tratos que a mulher sofre no Brasil. Vocês já analisam nesse aspecto também? É algo que nos preocupa muito. Nos preocupa porque quando você traz a epidemia, gera uma questão de saúde. Eu não acho que é uma questão de saúde, é uma questão social. Mas se pararmos para analisar o quanto dessas mulheres estão perdendo a sua saúde física e mental por conta dessas violências, hoje a violência doméstica e familiar já transversaliza essa discussão. Porque é muito grave os números não diminuírem, seja porque elas estão tomando mais conhecimento, seja porque nós temos efetivamente uma violência latente. Para você ter ideia, no município nós trabalhamos com o NEF, que é um núcleo de enfrentamento ao feminicídio, numa parceria com o Tribunal de Justiça, onde nós acolhemos em grupos reflexivos homens que têm medidas protetivas. Então as varas de violência encaminham para esses grupos e esses homens eles trabalham durante 3 meses, uma vez por semana, ou 6 meses quinzenalmente, e depois eles são monitorados durante um ano. Já tivemos, por indicação do tribunal, mais de 400 homens conosco em cursos de formação, todas as formações, advogados, médicos, engenheiros,
E desses grupos, apenas 2 reincidiram. Esses grupos eles iniciaram em 2021. E é importante que a gente identifique que muitos desses homens naturalizavam a violência. É a nossa sociedade que naturaliza a violência. Eu achei muito interessante você colocar isso, porque a gente desloca também um pouco do olhar para ir para o agressor na tentativa de acolhê-lo, né? Ou de entendê-lo ou de melhorá-lo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você citou uma coisa que refletiu em mim. Você citou a questão do ciúme e eu, como homem latino-americano, que muita gente diz que o sangue latino é assim mais esquentado que o europeu, que o americano, que o asiático, eu já me vi, depois de passar da situação, protagonizando alguma cena de ciúme. Só que na época que essa cena estava acontecendo, eu não enxergava nada demais. E hoje eu percebo que eu posso ter me excedido, que não era uma questão de amor, talvez fosse uma questão de... Você falou objetificação, talvez fosse uma questão de posse também. Como é que a gente pode fazer com que os homens também entrem nessa jornada de ajudar as mulheres? Esse é o nosso papel, né? Eu costumo dizer que a gente não pode trabalhar apenas com a consequência. A gente precisa dialogar com a causa. E se a violência está perpassando pelos homens, nós precisamos dialogar com esses homens, agressores ou não, para que a gente faça exatamente essa compreensão de por que esse ato ele é um ato que não é o adequado. Por que esse ciúme ele não é o caminho? Porque muitas mulheres também entendem que é proteção. Ele gosta muito de mim e ele tem muito ciúme. Veja, a partir do momento em que se gera constrangimento e limitação, deixa de ser um ciúme saudável, se é que existe ciúme saudável. Porque o ciúme nada mais é do que um ato de segurança. Uma insegurança que você passa para o outro e que muitas vezes vem da forma de agressividade, tanto do homem como da mulher. Mas no caso do homem, vem seguido muitas vezes de outras violações. O receio de perder essa mulher, só eu que te suporto, ninguém vai, quem vai querer ficar com você já está gorda. Todas essas questões e outras violações de cunho psicológico, e a gente vê hoje que a violência psicológica aumentou significativamente e desde que a lei a trouxe para o bojo da discussão, ela é o que toma a frente de vários processos, inclusive afetando a saúde mental das mulheres. E é mais com ela que a gente busca hoje trabalhar. Esse homem ele precisa compreender que aquele ato é um ato nocivo. E nós não podemos esquecer que muitos dos homens, eles vêm de uma educação, de uma formação da violência, como se isso fosse parâmetro de virilidade. E dentro dessa perspectiva equivocada, se constrói as relações. Então é aquela criança que a gente manda bater na escola, não voltar apanhado, porque se ele for forte, ele não chora, engula o choro. E são falas que com alguns psicólogos já trabalham como a gente chama de masculinidade tóxica. Uma toxicidade que reverbera no adulto, no jovem masculino. Fernanda Lordelo, secretária de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Salvador, está conversando conosco aqui nesse mês de agosto a respeito do tema tão necessário que é combate à violência contra as mulheres. Ela está com um papel ali que é justamente um resumo dos dados que são alarmantes. Aí eu queria saber de você que não é jornalista, mas poderia ser, quais as manchetes que a gente retiraria desse apanhado, desse resumo, Fernanda? A gente traz aqui o aumento das vítimas de feminicídio com um recorte de gênero, né? Feminino, claro, por óbvio, feminicídio, mas raça, 63,6%. E é do Brasil, tá, gente? A gente não está falando de Salvador, que é a cidade mais negra fora de África, mas estamos falando de um total de 63,6% das mulheres dentro dessa perspectiva. E tem um outro número que me chama muita atenção, que perpassa pelas nossas meninas, porque eu costumo dizer que a violência da mulher, ela muitas vezes ela vem antes, né? Ela vem de uma infância sob violência e perpassa para uma vida adulta sob violência com o seu companheiro. E muitas vezes vivencia a violência da sua mãe dentro de casa. O que não se pode é naturalizar a violência, como a gente já sinalizou aqui. Ô Fernanda, e desculpe até te interromper, a questão da violência sexual aumentou e ela está concentrada em uma faixa etária específica, e eu vou até mais além. O parceiro, o companheiro, o marido, ele pode cometer violência sexual contra a mulher? Sim, vamos lá. Uma pergunta de cada vez.
Quando é o que a gente chama da violência sexual. Não é porque está casado que o fato desta mulher não querer ter relação e esse homem obrigar, que isso não configura um crime. Qualquer ato sexual, ele precisa ser consentido. A partir do momento em que não há consentimento, ela é vítima de estupro, mesmo estando casada. Inclusive, em algumas palestras, quando a gente sinaliza isso, quando fala do alerta, olhe os olhares. Ah, é? Se é. Nada sem consentimento, inclusive na relação marital. Então, nas relações entre homem e mulher, casamento, união estável, namoro, o sexo ele precisa ser consentido. Os dados que você apresenta aí dão uma dimensão de qual faixa etária tem sido mais vítima desse tipo de violência? No Brasil, hoje, pelo Anuário de Segurança Pública, a gente tem um estupro a cada 6 minutos. Uma mulher estuprada a cada 6 minutos no país. Registrados, nós tivemos 83.988 casos no país, de um aumento aí do ano passado de 6,5%. É um absurdo. É um número que já é muito grande, mas instituições como o Unicef, que acompanham as violações e a Plan, chegam a dizer que isso é apenas a ponta do iceberg, que isso é uma subnotificação aí de mais de 50%. Então, se a gente parar para olhar esse número, ele é o dobro. E aí, o que é que chama atenção? Entre 0 e 3 anos, nós temos aí 61,6% dos casos. São as nossas crianças e as nossas adolescentes que são as maiores vítimas. 82% de meninas e o restante de meninos. Os números de meninos nos últimos 3 anos subiram mais de 200%. Estupro de meninos. Eu vou até tomar um fôlego maior aqui. O que Fernanda está dizendo é que de cada 10 pessoas estupradas, ou melhor, de cada 100 pessoas estupradas, 63 são entre 0 e 13 anos. Desses, rapaz, é difícil, viu? Desse número de estuprados, 88 são meninas, garotas e 12 são meninos. E esse número está aumentando, o número de meninos está aumentando. Exatamente. Nas análises que vocês fazem, vocês enxergam o motivo disso? Por que é que esse número aumenta? O nosso número aumenta por várias questões. O processo pandêmico deixou essas famílias muito restritas aos ambientes domésticos. E isso fez com que a violência, que até então não era sinalizada, porque ninguém saía para denunciar, nem tinha queixas, nem tinha as evidências externas, a escola, home office, como é que se identificava a violação? Os ambientes coletivos onde há identificação de uma violência, muitas vezes eles estavam o quê? Online. Então, o poder público e o sistema de justiça não tinha como identificar. Então, o retorno da pandemia traz esses números aumentando de forma significativa. Nós estamos vendo a questão da saúde mental dessas famílias, toda essa questão da importunação sexual, da violação sexual através do estupro, e pedindo que os órgãos de proteção, que é CTs, que é os conselhos tutelares, que é a Defensoria e o Ministério Público, que junto com o poder público municipal e estadual, consigam criar redes onde a gente articule melhor essas situações. Porque é muito significativo esses números. Só para você ter ideia, entre 0 e 4 anos desse número de 83.900 é mais de 10%, 11,1%. Algo para a gente refletir, algo para a gente pensar e saber, entender onde estamos errando como sociedade como um todo. Ela também tem uma trajetória de educadora, como educadora, e no ambiente educacional, muitas vezes há flagrantes disso, né? Essa proximidade entre o adulto e o adolescente. Como é que a gente consegue, digamos, vacinar esse ambiente ou outros ambientes? O ambiente religioso também tem episódios, o ambiente de consultório médico também, profissional. Como é que a gente consegue vacinar esse ambiente para tentar deixá-lo seguro? Eu acredito muito na transformação através da educação e informação. Uma educação responsável, ela trazendo as informações necessárias, faz com que as pessoas compreendam a importância de se falar, inclusive, de aspectos de proteção ao corpo em escolas. A Prefeitura de Salvador assinou com a Defensoria Pública um projeto muito importante chamado Eu Me Protejo, que é um livrinho que inclusive está sendo usado em todo o Brasil, que fala com crianças de 0 a 5 anos sobre o seu corpo,
Nós não estamos sexualizando as crianças, é importante deixar isso claro. Esse livrinho ele fala do corpo, mostrando as partes dos corpos e dizendo à criança o seguinte: não pode tocar, e ensina com a mãozinha. Então nós estamos fazendo esse trabalho nas escolas públicas municipais e é muito interessante quando você começa a conversar com as crianças, identificar que alguns adultos a tocam de forma irresponsável ou de forma não adequada. As próprias crianças fazem a narrativa a partir do momento em que a gente sinaliza que aquele é o seu corpo, que não pode ser tocado indevidamente, sem a sua autorização, e que tudo que lhe leve constrangimento ou que lhe leve vergonha não pode ser continuado. Então, para crianças iniciantes do Fundamental 1, então, eu só acredito nesse poder de transformação social a partir do momento em que a gente compreender que a educação é fator primordial, onde a gente tem que ter os espaços adequados para a construção e desenvolvimento dessas falas com essas crianças, adolescentes e com os homens, adultos e mulheres, passando a informação clara dos seus direitos, de que a política pública ela existe e que eles podem acessar. Conversando aqui com a secretária de Políticas para as Mulheres e também de Proteção para a Infância e para a Juventude, ela que está com um desafio muito grande, tanto na capital, mas principalmente no entorno da capital, que eu acho que tem muita influência o que acontece na capital. Aí eu direciono a você uma pergunta: há diferenças entre o tipo de violência contra a mulher, ou os números, as taxas de violência contra a mulher em Salvador e no estado como um todo, ou são convergentes esses números? Bom, os dados de violência, eles são ruins em todo o estado da Bahia, né? Salvador, ele teve números mais positivos, que foi esse que eu trouxe da SSPA, porque a gente tem 3 centros de referência, nós temos aí a Casa da Mulher Brasileira nessa ação articulada com o Estado e órgãos do sistema de justiça, mas onde o trabalho ele é desenvolvido mais para o nosso território, em razão da própria especificidade de modelo que essa casa ela trabalha, mas e por os projetos que a gente já tem. A gente tem o projeto Alerta Salvador, nós vamos nas empresas, nós vamos em locais de entretenimento, de forma gratuita, fazemos formações sobre as questões de gênero e violência. Vamos na comunidade, todas as ações de rua, nós levamos o nosso centro de referência itinerante para falar sobre com as mulheres sobre isso e pedindo que elas sinalizem situação de violência para que a gente oriente. Para além disso, não se tira a mulher de ciclo de violência, principalmente quando ela tem dependência econômica, se nós não dermos a essa mulher a possibilidade dela fazer seu próprio dinheiro, trabalhar. Então, o que é que a gente tem? Nós temos todo um projeto de cursos, e aí entre o Marias e tantos outros, com o Sistema S, Senai, Senac e SESC Senat. Para você ter ideia, a gente tem curso agora até de primeira habilitação ou de mudança de categoria, porque a gente quer essas mulheres também, se quiserem Uberes e quiserem trabalhar de outra forma, elas terem essa oportunidade. E muitas dessas mulheres sendo resgatadas desses processos de violência exatamente por conta da oportunização de trabalho. Temos o Expo Mulher, que trabalhamos com mulheres empreendedoras e são projetos que a gente tem aí tocado, inclusive agora no agosto, né, com a Expo, boa parte das mulheres ali na Trezena de Santa Dulce e todos os eventos que a gente faz, colocando elas para ir para o mercado, juntando isso com a parceria no próprio município com a Sendec, que tem o Crédito Salvador, que é o crédito que é dado para mulheres, também facilitado. Então tem toda uma política que foi construída, existe um decreto que é importante que todos saibam, chamado Mulher Salvador. Ele diz o que esse decreto? Esse decreto é da SPMJ com a Sendec e fala toda a política para gerar economia e formação para essas mulheres, de desenvolvimento econômico, emprego e renda para essas mulheres em Salvador. Então a gente trabalha com mulheres, inclusive, que são PCDs, uma parceria com a Sempre, com mulheres que têm filhos PCD e que têm outra realidade também de ingresso no mercado de trabalho, mulheres vítimas de violência, mulheres em vulnerabilidade social. Conversando aqui com a secretária de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Salvador, a gente vai falar agora também, temos que falar sobre a parte positiva da pauta, que são as mulheres no mercado de trabalho, só que antes, para eu não perder esse fio da meada, me explique e me dê um resumo de 18 anos da Lei Maria da Penha. Ela foi importante, ela traz avanços. O que é que a Lei Maria da Penha conseguiu fazer para a sociedade como um todo? A Lei Maria da Penha, ela salva vidas. Por mais que ainda hajam duros críticos de questionar a existência e a gente ainda sofrer em alguns espaços e ver tanta postura do do legislativo e muitas vezes do judiciário com perfis de desrespeito a mulheres,
Quando você pede uma medida protetiva, muitas vezes você salva a vida de uma mulher. Tem definições, os grupos reflexivos de homens é uma definição da Lei Maria da Penha. Todas as questões de tratativas de fluxos processuais para melhorar a qualidade de processo e vida dessa mulher também é oriundo da Lei Maria da Penha, mas não existe lei que sozinha dê conta se nós não tivermos um grupo e um sistema que atue para que faça essa lei efetivamente alcançar os números dela. Então, eu acredito que se nós não tivéssemos essa lei, nossos números seriam realmente muito piores. Nós não conseguiríamos mensurar efetivamente o que seria o feminicídio, porque se constrói a normativa de feminicídio especificamente dentro do Código Penal, exatamente para que a gente saiba que essa pessoa ela sofreu violência por ser mulher, pelo seu gênero. Então, seriam dados que a gente passaria ao largo como se fosse uma violência comum, urbana, e não é. É uma situação focada nas relações domésticas, íntimas, familiares. E perpassar também que não é apenas do companheiro para a companheira. Filhos que agridem mãe é violência doméstica e familiar. E cabe na Maria da Penha. Cabe. Duas companheiras, né, com a pauta LGBT também cabe quando essa agredida é uma mulher. Então, gente, quando se fala da violência doméstica, talvez a gente não alcance com a velocidade que gostaríamos, porque por ser no cunho interno do lar, assim como os estupros de vulnerável, que ocorrem em sua maioria em ambiente doméstico, nós não conseguimos ingressar se não houver a denúncia, se não houver alguém que esteja com o olhar atento e sinalize que ali tem alguma coisa errada ou que alguém está precisando de ajuda. Conversando aqui com a secretária, você está na pasta desde 2021. Isso. Eu quero uma pergunta, até uma pergunta mais delicada, mas talvez sirva como ilustração de como é, digamos, o porão, assim, o submundo das relações domésticas que muitas vezes a gente não tem acesso. Nesse período, qual foi o caso que você disse, meu Deus, não é possível que isso tenha acontecido no século XXI? São vários. São vários. Inclusive alguns que a mídia traz de forma muito intensa, né? Aquela moça que foi esfaqueada. Graças a Deus sobreviveu. E ele perguntando, já matou dentro do carro, nos chamou muita atenção. Eu evito os nomes porque é a questão da vítima mesmo, da sua proteção, embora ela já fale hoje com muita naturalidade, traga essa pauta latente. É uma situação de uma idosa que eu acompanhei, né? Uma relação de mais de 40 anos de casamento, e ela definiu o que queria. E para ela falar, para ela sinalizar, teve toda uma tratativa que terminou me envolvendo com a filha que mora fora e com outras questões, porque ela não achava que era um assunto que na idade dela ela tinha que falar, porque de onde ela foi educada, a mulher tinha que suportar a violência, né? Tem casos onde a violação é feita na frente dos filhos e da mesma forma, e não é um só. Nós temos que cuidar dessa mãe dilacerada, às vezes estuprada e espancada na frente dos filhos e, ao mesmo tempo, correr para garantir a proteção integral e dessas crianças que visualizam essa violência, ou que testemunham a violência ou que sofrem a violência. A criança que foi com o braço quebrado por sair para defender a mãe e outras coisas. Infelizmente, são muitas narrativas que quando a gente não está no dia a dia, a gente chega a acreditar que não aconteceria, mas infelizmente acontece. Não é ficção não, infelizmente é a realidade que acontece, que não está aos olhos de toda a sociedade, nem sempre a sociedade toma conhecimento. Recentemente você participou da principal feira do segmento de construção aqui do Nordeste e você levou alguns casos, alguns cases da pasta para os empresários, os empreendedores. Um deles é o Marias da Construção. O que é que significa o Marias da Construção? O Marias da Construção surge ainda na gestão anterior, em 2019, como um projeto piloto. E a ideia era trazer mulheres para a área da construção civil,
pedreiras, polivalentes, mulheres que trabalhassem com pintura, com rejunte. Nos últimos anos, o que nós fizemos ao ver a potencialidade desse projeto foi fazer adaptações curriculares para atender as ODS, as metas 2030, trazendo aí toda a questão de meio ambiente, sustentabilidade, para preparar essa mulher para ela ficar mais atrativa para o mercado de trabalho. Então, sentamos com o Senai e reformulamos esse programa, ficou muito bacana. Ganhamos 2 premiações internacionais depois disso, um deles no Fórum de Direitos Humanos na Argentina, pela diversidade de gênero e sustentabilidade. E a última premiação foi uma menção honrosa que nós tivemos agora na Coreia do Sul, foi no meio desse ano. Eu viajei, que é num fórum da ONU relacionado a serviços públicos. Então, nós concorremos nesses 2 espaços e o projeto chamou atenção pelos números, por trazer mulheres para o espaço da construção, dar a elas autonomia econômica e financeira e, para além disso, pensar em questões relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade, que é uma pauta que vem perpassando aí para todo mundo. E o Marias, na Constru Nordeste, eu apresentei os números, nós entre 2023 e 2024 foram mais de 2.500 vagas, tá? E na última semana, como eu estava dizendo aqui a você, a Moura do B pediu ao Senai um grupo de Marias para fazer uma seleção só de mulheres pelo MD Social. Foram encaminhadas 23 mulheres e a informação que a gente teve aí da Elaine é que mais de 50% dessas mulheres já vão ficar nessa obra. E a gente tem outras que a Moura já ficou. Pra você tem ideia, a primeira seleção foram só 3 mulheres. A Cláudia ficou, até gravou pra gente, né? E agora foram 23. Então, olha como esse espaço ele vem sendo construído. O Ciduscom demonstrou interesse para outras empresas e a proposta é que a gente insira cada vez mais Marias aí no mercado. Parabéns a vocês, parabéns à empresa, à construtora pela iniciativa e parabéns a elas que são as protagonistas por estarem executando o trabalho. Antes da gente encerrar a entrevista, eu queria falar sobre a outra ponta da faixa etária, que são os bebês. Você chegou aqui vinda de um evento voltado para recém-nascidos, para bebês. O que foi que a Secretaria propôs aí nesse evento? Essa é a Semana do Bebê, é o 10º ano, né? A gente está comemorando a Semana do Bebê, uma parceria com a Unicef. É quando a gente perpassa o diálogo sobre a primeira infância, que vai de 0 a 6 anos. E o tema desse ano, ele converte com, a gente veio todos de verde exatamente por isso, converte com a questão do meio ambiente, os espaços naturais e naturalizados para as nossas crianças, mas perpassam a amamentação, cuidado e saúde dessa criança. Os impactos de que, se eu amamento bem através da segurança alimentar, se eu dou uma educação adequada e de qualidade num ambiente adequado a essa criança, como esse mundo para essa criança na adolescência é muito melhor e é um adulto resolvido. Mas quando essa criança, nessa faixa etária, sofre as violações que a gente falou aqui anteriormente, como a gente destrói o futuro dessas crianças. Então, o que é que eu costumo dizer? Que a criança, ela não é futuro, ela é o nosso presente. A construção do futuro delas depende muito do que está sendo feito hoje. Então, essa determinação nossa é que faz com que a Semana do Bebê ele ganhe uma característica fundamental para dialogar com mães, com sociedade civil, com o Ministério Público, como estava lá, a Defensoria, a Unicef e público e privado. Todo mundo tem que falar sobre isso, para que a gente tenha caminhos para criar um espaço mais lúdico, mais acolhedor e mais adequado para esses bebês, né? E crianças de 0 a 6. E saiba que, com isso, a gente está realmente garantindo o futuro delas, fazendo toda a diferença. Muito bem. Parabéns, então, pelo trabalho. Conversei aqui com a secretária de Políticas para as Mulheres e também de Proteção à Infância e Juventude, a advogada Fernanda Lordelo. Obrigado. Parabéns, boa sorte aí na sua jornada. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos e até o próximo encontro.